Sejam bem-vindos, Novatins! É muito bom ter você aqui em mais um culto online. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Sansão, um dos homens mais fortes da Bíblia. Eu espero que Deus fale ao seu coração através da vida desse grande personagem. E também teremos brincadeiras, quadros e muitas músicas. Então, vamos cantar, Novatins! Novatins, ao Deus incrível, deixa a canção tomar seu coração, cante comigo ao Deus incrível, com alegria. Esqueça o que passou, cante comigo ao Deus incrível. Ele é fiel e vai terminar o que começou. Eu confio, não duvido, por seguro estou. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Deixa a canção mudar seu coração, cante comigo ao Deus incrível. Ele é fiel e vai terminar o que começou. Eu confio, não duvido, pois seguro estou. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Deixa Jesus mudar seu coração, se entrega a Ele, receba o seu perdão. Deixa Jesus mudar seu coração, se entrega a Ele, receba o seu perdão. Dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Fala, Novatins, beleza? Hoje nós vamos ter a grande final do Fight Teens. Pra você que não sabe, nós tivemos uma grande prova aqui no Novatins com 80 questões do livro de Provérbios. E dos 1.100 adolescentes que fizeram essa prova, nós trouxemos aqui as melhores notas, os mais bem colocados para uma grande disputa final. Eu trouxe aqui 3 homens contra 3 mulheres para disputarmos aqui. Para representar os homens, eu trouxe o Jonathan, o Daniel e o Newton. E para representar a equipe das mulheres, eu trouxe a Duda, a Luma e a Luane. E esses vão ser nossos competidores. Como vai funcionar? Vai ganhar a equipe que fizer primeiro 7 pontos. Então, fez 7 pontos, acabou. Vai vir um adolescente por vez aqui, uma dupla por vez, e eu vou fazer a pergunta. Você não precisa esperar o fim da pergunta. Se você acha que sabe, você pode bater. E assim que você bater, eu vou parar onde eu estava. Então, cuidado para saber realmente qual é a resposta.
Se você responder correto, você pontua para sua equipe. E se você responder errado, você dá ponto para a equipe adversária. E a equipe vencedora vai ganhar, olha só, um troféu do Nova Teens, porque eles merecem, né? Já foram muito bem, se classificaram até aqui com as 6 melhores notas, 6 melhores bem classificados de todo o Nova Teens. Então vamos começar. Vou chamar aqui a primeira dupla, pode vir. Primeiro homem, primeira mulher, pode vir aqui. Mão na orelha. E eu vou fazer a pergunta, se você achar que sabe, já pode bater. De acordo com Provérbios 2:21, o que acontecerá com os justos? De acordo com Provérbios 2:21, o que acontecerá com os justos? Vamos lá. Pode, se já quiser bater, já pode bater. Eita, o Jonathan. Não senti muita segurança não, mas ele bateu. E aí? Serão recompensados. Será que é isso? Será que não é? E aí, o que tu acha, Dudu? Tu acha certo ou errado? A resposta incorreta. A resposta certa é habitarão na terra. Poxa, Jonathan, acho que você se confundiu, né? Faz muito tempo já, né? Primeira semana de Fight Teens. Então pode ir, vem a próxima dupla. Tá 1-0 já pras meninas. Vamos lá, próxima dupla. Daniel versus Luma. Vamos lá. As mulheres já saíram na frente. A pergunta é... Opa, vamos ligar aqui. A pergunta é... De acordo com Provérbios 3:35, qual é a herança dos sábios? Opa. A honra. Será que é isso? A honra. Está correto! Beleza! 1-1. Podem se dirigir ao final da fila, por favor. E vamos para a terceira dupla. Empatamos aqui a jogada. Próxima. Eita. Muita atenção aqui. A mulher adúltera sai à caça... Eita! Vamos lá, os homens bateram na frente por muito pouco. Vamos ver se ele vai acertar. Vidas preciosas. A mulher adúltera sai à caça de quê? Vidas preciosas. Muito bem. 2-1. A Lone sabia também, mas o Newton foi um pouquinho mais rápido. Voltamos aqui para a primeira dupla. Está 2-1. Vamos lá. De acordo com Provérbios 7:27, o que acontece com a vida do ímpio? Opa. É abreviada. É abreviada. 7:27, o que acontece com a vida do ímpio? Está correta. É abreviada. E empataram as mulheres. Estamos 2-2 agora. Vamos para a nossa próxima pergunta. Voltamos aqui para a segunda dupla. Vamos lá. Atenção, mão na orelha. De acordo com Provérbios 14:34, o que engrandece uma nação? Eita, os homens foram mais rápidos. E aí? A justiça. A justiça, a resposta está correta, muito bem. Os homens passaram na frente mais uma vez. 3-2, meu pai. Tá muito acirrada a disputa aqui, tá muito acirrada. Vamos lá, próxima pergunta. 3-2 para os homens. De acordo com Provérbios 18, versículo 1, quem se isola... Eita, foi muito pouco. Foi muito pouco, mas o Newton foi na frente. Mas eu não terminei a pergunta. Vamos ver se ele vai acertar, mesmo sem eu ter terminado. E aí? Quem se isola busca interesses egoístas. Quem se isola busca o quê? Interesses egoístas. Tá certo, muito bem. Os homens passaram na frente agora. Ganharam uma certa distância aí. Tá 4-2. Vamos ver se as mulheres vão, né, conseguir tirar essa diferença. Próxima. Eita. De acordo com Provérbios 19:12, cite uma atitude que você precisa para ser sábio. Opa. Buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Uma atitude que você precisa para ser sábio. De acordo com Provérbios 19:20, as duas opções seriam ouça conselhos ou aceite instruções. Então está incorreto. Ponto para as meninas. E elas estão começando aí. Será que elas vão alcançar os homens? 4-3. Vamos ver aqui. Vou pegar mais uma pergunta para vocês. Atenção. De acordo... Lembrando que está 4-3 para os homens. De acordo com Provérbios 21:5, os planos bem elaborados... Não posso continuar a pergunta. E aí? Bateu primeiro os homens. Os planos bem elaborados levam a fartura. De acordo com Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam o quê? A fartura. Está certo, ponto para os homens. 5-3. Eita, os homens estão chegando lá. Lembrando que são 7 pontos para ganhar essa competição. Preparados? Newton e Lone não estão preparados, estão nervosos, mas vamos lá. O que pode tirar a insensatez? A vara da disciplina. Rapaz, eu não terminei a pergunta. O complemento dela seria: o que pode tirar a insensatez do coração da criança? A vara da disciplina. Está certo! Muito bom! Agora tá 5-4. Vamos ver aqui se as meninas vão empatar essa competição. Próxima.
Eita, tô nervoso. Imagina vocês. De acordo com Provérbios 24:7, o que é elevada... Não foi, aí. Vai querer arriscar mesmo, não tem nenhuma pergunta. E aí? A sabedoria. Será que ele acertou? O que é elevado demais para o insensato era a pergunta completa. E a resposta é sabedoria. Parabéns! Eita, agora é a última. Tá 6-4. Pode ser que as meninas virem o jogo ainda, consigam acertar mais umas. Mas se o Daniel acertar essa agora, acabou. 6-4. Vamos para a nossa próxima pergunta. De acordo com Provérbios 27:21, o que prova o homem? As mulheres fizeram primeiro. Vamos lá. O que prova o homem? Os elogios que ele recebe? Será? O que prova o homem? Os elogios que ele recebe, tá certo! 6-5. Eita, quanta emoção! Vamos lá. Na última disputa aqui, a Luane levou e o Nito errou. Então vamos ver se vai rolar um empate ou se vai acabar de vez essa competição. Eita, vamos lá. O que acontece quando os justos triunfam? A prosperidade geral. A prosperidade geral tá certo! Eita, quem vai definir é a Duda e o Jonathan. 6-6. Vamos para a nossa última pergunta. Agora acabou. Depois dessa, já era. Vamos lá. Atenção, mão na orelha. 6-6. De acordo com Provérbios 29:23, o que o orgulho do homem faz com ele? Muita atenção. Vamos lá, Jonathan. Não posso repetir. Falei e você tem que lembrar. Vou já começar a contagem regressiva. 5. O orgulho do homem o leva à desgraça. O orgulho do homem o leva à desgraça. E aí, será que tá certo? De acordo com Provérbios 29:23, o que o orgulho do homem faz com ele? O humilha. Quase que o Jonathan acerta. Então, como ele errou a última pergunta, esse ponto vai para as meninas. Parabéns, meninas, podem vir aqui. Muito obrigado, Jonathan. Pode se retirar aqui. E as meninas vão ganhar o troféu. Parabéns, meninas. Olha aí, ó. Parabéns, vocês conseguiram uma virada. Pode vir mais assim, do lado da Duda aqui. Isso. Tava 6-4 e vocês conseguiram virar para 7-6. Parabéns. E essa foi mais uma brincadeira do Nova Teens. Até a próxima, Nova Teens. Tchau. São tantas coisas chamando minha atenção. Então coloco minha vida em tua direção. Olho pra ti, mesmo quando os dias mal vêm. Vivo pra ti, mesmo quando as nuvens negras vêm. Escolho a ti, escolho a ti. Em todo tempo, em todo lugar, escolho a ti. E todo dia indecisão me seduz, mas no final escolho seguir Jesus. Olho pra ti, mesmo quando o dia mal vem. Vivo pra ti, mesmo quando as nuvens negras vêm. Escolho a ti, escolho a ti. Em todo tempo, em todo lugar, escolho a ti.
vida, tu és a vida. A minha escolha é te adorar, com todo meu coração louvar. Tu és o eterno Deus, meu rei. Tu és a vida, tu és a vida. Escolha a ti, em todo tempo, em todo lugar, escolha a ti. Escolha a ti, escolha a ti. Escolha a ti. É isso, Léo. Onde é que a gente tá? Karina, deixa de leseira. Agora apertaram o F5 lá e a gente tá atualizado. Sabe onde a gente tá? Chique. No YouTube, Karina! Amei! E aí, galerinha, como vocês estão? Como vocês podem ver, agora somos blogueiros à moda antiga. E hoje nós vamos continuar a história de Sansão. E essa história está repleta de curiosidades. Mas antes de começar, produção, roda a vinheta! Mas, Karina, você sabia que teve uma época em que Sansão era considerado o homem mais forte de todo o mundo? Sim, Léo, ele era como se fosse o Hulk do passado. Que isso, produção? Tá cheio de heróis aqui, mas ainda não chegou a noite dos heróis. E de uma coisa eu tenho certeza, esse martelinho aí ia ser mamão com açúcar pra Sansão. Realmente. Galerinha, eu sei que tá ficando bom, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha, ativar o sininho e compartilhar com o seu GA. Karina, sensacional, você já pegou a visão, hein? Mas assim, vamos continuar falando sobre Sansão. Você sabia que Sansão foi considerado um dos nazireus mais famosos de toda a Bíblia? Claro, Léo! Inclusive, você lembra, na verdade, o que é nazireu? E você, adolescente, lembra o que é nazireu? Mas é claro que eu lembro, né, Karina? Nazireu quer dizer separado, consagrado a Deus. E isso tinha algumas restrições. Sansão não podia tocar em cadáveres, nem beber bebidas fermentadas, nem derivados de uva. E muito menos cortar os cabelos. Isso mesmo, Léo. Parabéns! Você sabia que o significado do nome de Sansão quer dizer ensolarado? Karina, eu não vou mentir pra você, mas essa é nova pra mim. Porém, eu sei uma história de Sansão que vai te deixar de boca aberta. Conta que eu já tô. Você sabia que Sansão pegou 300 raposas, separou ela em pares e pôs uma tocha em cada par de cauda? Isso mesmo, Léo. Foi aí que Sansão acendeu a tocha e incendiou todo o ceará dos filisteus em Tímina. E, consequentemente, perderam toda a sua colheita. Karina, de uma coisa eu sei. Se Sansão vivesse nos dias atuais, com certeza iam olhar pra ele e falar: ei, tu é bichão mesmo, hein? Porque, Karina, imagina só, se pegar uma raposa já é difícil, imagina só 300. Realmente, Léo, mas eu tava aqui pensando, será que ele não usou nenhuma luva, aquelas luvas bem grossas, para se defender das garras e dentes afiados da raposa? Bom, qualquer que seja a estratégia que Sansão usou, podemos dizer que ele era um gênio. Karina, isso é verdade. Qualquer guerreiro que tivesse matado 1000 soldados armados, Karina, você não ouviu errado, 1000 soldados armados, usando uma queixada de jumento, eu penso assim que a raposa foi um passatempo para Sansão.
Realmente. Léo, você sabia que as forças de Sansão não vinham de seus cabelos? Assim, Karina, eu vou te contar um segredo agora. Conta. Nem Sansão sabia de onde vinha a força dele. Sansão achava que as suas forças vinham dos seus cabelos, porque desde o seu nascimento, sua mãe sempre cuidou e por ser nazireu nunca permitiu que ele cortasse. Qual seria o segredo das coisas que Sansão realizava? Por que Sansão tinha toda essa força? E como ele perdeu essa força? Isso você acompanha agora aqui no Você Sabia! E para isso, quem seria melhor do que ele? O próprio Sansão aqui no nosso programa. Sansão, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Sansão, bora fazer uma selfie? Bora. Sim, né? Então, desculpa. Revela pra gente todas essas curiosidades. Bom, como vocês já falaram, a minha força não vinha dos meus cabelos, ela vinha do Senhor, no qual eu esqueci por muito tempo e caí no pecado da desobediência, perdendo toda a minha força. Sansão, que papo é esse que você carregou o portão de Gaza, no qual pesava 3.000 quilos? E o melhor, você andou por 60 quilômetros. Você era um Transformers? Eu não era um Transformers, mas aquela noite foi louca. Eu estava cercado em Gaza e o único jeito de eu sair de lá era se eu arrancasse aqueles portões com a força que o Senhor me deu e colocasse eles das costas. Sansão, enquanto você estava falando aí, eu estava fazendo um cálculo aqui. Olha que eu não sou muito bom em matemática, mas assim, a distância que você percorreu é como se fosse daqui da Nibe até a cidade de Rio Preto da Eva. É chão, Sansão, hein? com todo respeito, essa força não vinha de seus cabelos. É notório que a minha vida foi uma permissão do Senhor. Eu sofri muito na mão dos filisteus. Furaram meus olhos, fui acorrentado para moer trigo na prisão, depois de ser capturado por eles. Sansão, é nítido que você aprendeu muito mais com a sua fraqueza, como nunca antes. E devido às suas aflições, certamente você deve ter se arrependido. Sim. Sansão, é sempre uma honra tê-lo aqui em nosso quadro. A honra é toda Sempre minha. que você quiser, pega o celular, passa um zap pra gente. Aqui é a sua casa, Sansão. Muito obrigado, viu? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Obrigado aí. Sansão. Sansão, aproveitando, faz um favor pra mim. Já leva essas cadeiras. Muito obrigado, viu? Aqui é assim, na Tchau, tchau, base Sansão. da intimidade. Karina, você sabia que Sansão fingiu estar cansado e pediu permissão para se encostar nas colunas centrais do teto do templo em Gaza? Sim, ele orou silenciosamente e curvou-se, derrubando os pilares que sustentavam o templo em Gaza. E assim, Sansão bateu o recorde de mais CPF cancelado, como nunca tinha feito em toda a sua vida. Karina, eu estava conversando com Sansão e foi mais ou menos assim que aconteceu. O quê? Não. Assim não, Léo. Poxa, tu vai quebrar o cenário todo. Calma, Passei a Karina. tarde toda arrumando. Nova Teens, espero que vocês tenham gostado da história de Sansão. Mas não fiquem tristes, pois temos mais um monte de história para contar para vocês. E esse foi o nosso quadro. Você Sabia? Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Acabou. Ah, é verdade. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, guardar o meu acerto e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. E uma hora ele
purificar meu corpo. Lembrar que Ele é o Espírito Santo do Pai. Preciso ter atitude, guardar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. E aí, Nova Teens, hoje nós vamos dar continuidade, vamos continuar falando sobre a vida dos juízes que lideraram a nação de Israel. E hoje nós queremos falar sobre Sansão. Eu quero compartilhar com vocês, talvez, um dos personagens mais famosos e mais conhecidos da Bíblia. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguma mensagem sobre Sansão. E quem é esse Sansão? Ele foi um juiz de grande importância, um dos principais juízes, um dos principais personagens também do Antigo Testamento e ficou conhecido principalmente porque ele tinha uma força extraordinária, dada por Deus a ele para concluir uma missão específica. Não há registro na Bíblia de uma pessoa que tenha tanta força como Sansão. E ele foi, como eu falei, um juiz de grande importância. Sansão, ele era o tipo de cara que ninguém queria brigar com ele, pode ter certeza, se Sansão estivesse com raiva, ninguém queria ficar perto dele. Você já deve ter ouvido falar naquele filme, né, adolescente? Exterminador do Futuro. Sansão, ele era o exterminador do passado. A Bíblia diz que este Sansão era nazireu, ou seja, era uma pessoa consagrada a Deus de uma forma especial. Nazireu era alguém que era consagrado a Deus durante um determinado tempo ou durante a sua vida inteira. No caso de Sansão, ele era um nazireu perpétuo, ou seja, ele foi consagrado para ser nazireu por toda a sua vida. E ele foi escolhido para ser nazireu antes do seu nascimento. Desde o nascimento, Deus já tinha dado essa missão especial para os seus pais, Deus já tinha alertado o seu pai e a sua mãe que ele seria nazireu. E Sansão, de acordo com a Bíblia, ele nasceu com uma missão específica. E qual era a missão de Sansão? Libertar os israelitas das mãos dos filisteus. Os filisteus estavam escravizando os israelitas pelo fato de a nação de Israel mais uma vez ter pecado contra o Senhor. Deus enviou esses inimigos que escravizaram a nação de Israel e Deus envia mais uma vez um juiz, um libertador. E o nazireu, só para você saber, né, só para você ter uma ideia, ele tinha algumas restrições. Vai aparecer aí para você na sua tela algumas restrições que o nazireu tinha. O nazireu, ele não podia, né, tomar vinho e nem uma outra bebida fermentada, Ele não podia comer nada que viesse da uva, nem casca, nem semente, nada, folha, qualquer coisa que viesse da uva, ele não podia comer. O nazireu também ele não podia cortar os cabelos, né? Ele tinha que manter o seu cabelo longo e crescendo por toda a sua vida. E também não podia se aproximar de cadáver, seja até o cadáver da sua mãe, do seu pai, ele não podia tocar e nem se aproximar de cadáver. Então, foi as restrições que Deus deu para o nazireu. Mas, infelizmente, a vida desse personagem nos ensina mais de como não se deve fazer do que como se deve fazer. É aquele tipo de personagem que ele nos ensina através das suas decisões erradas, de como nós não devemos agir
Você aprende muito através da vida de Sansão. E a vida de Sansão começa em Juízes capítulo 13. A Bíblia diz que um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia numa cidade chamada Zorá. Sua esposa, a esposa desse homem, né, Manoá, a Bíblia não menciona o nome, ou seja, não é descrito o nome da mãe de Sansão. De acordo com a Bíblia, ela era estéril, ou seja, não podia ter filhos. E certo dia, um anjo do Senhor aparece para sua mãe. O anjo diz que ela vai dar à luz, vai ter um filho, vai ser um menino, e ele vai ser consagrado desde o ventre materno. E o anjo fala qual era a missão de Sansão. A missão dele era libertar a nação de Israel das mãos dos filisteus. Ela pega, vai contar ao seu marido desse sonho que ela tem. O marido ora, o Senhor pede para o anjo aparecer mais uma vez. O anjo aparece e dá ali de como eles deveriam criar o menino. O menino nasce, então eles dão esse nome para ele, chamado Sansão. A primeira lição que nós queremos aprender com a vida de Sansão é a seguinte: você é um nazireu de Deus. Você é um nazireu de Deus. Um nazireu entre aspas, né? Deus tinha dado certos talentos para Sansão, para ele cumprir uma missão específica. Juízes capítulo 13, versículo 15, a Bíblia diz bem assim: consagrado a Deus desde o seu nascimento, ele iniciará a libertação da nação de Israel das mãos dos filisteus. A missão de Sansão era libertar os israelitas das mãos dos filisteus. Essa era a sua missão, esse era o seu propósito dado por Deus. Era a coisa mais importante que Sansão podia fazer. Deixa eu falar uma coisa bem importante para você, Nova Teens. A partir do momento que você aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, a partir do momento que você disse sim para Jesus, Deus também tem uma missão muito importante para você. A Bíblia diz que Sansão deveria libertar os israelitas da escravidão dos filisteus. Você também foi dado uma missão por Deus a você, de você libertar aquelas pessoas que estão escravas do pecado, para que elas conheçam o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a sua missão é falar desse amor, é pregar o Evangelho, é falar de Jesus para as pessoas, é trazer salvação, é trazer libertação para aquelas pessoas que infelizmente ainda não conhecem a Cristo. Assim como Sansão tinha essa missão, Deus também tem essa missão para a sua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz bem assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta entre as nações. Deus também tem uma missão especial para você. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz bem assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Você não foi colocado na terra, Nova Teens, para viver para si mesmo. Você foi feito para um propósito. O seu propósito é muito mais importante do que ganhar dinheiro, estudar, casar. Você foi feito para uma missão, e essa missão é que dá sentido à sua vida. Em outras palavras, você é único. Ninguém mais no mundo inteiro, passado, presente e futuro, é como você. Deus fez você tão único que há certas coisas que só você pode fazer no mundo. Deus projetou você para fazer a diferença. Você tem uma missão, você também é um nazireu de Deus. Você não está aqui simplesmente para ocupar o espaço nesse mundo. Você não está aqui simplesmente para correr atrás dos seus interesses, dos seus objetivos, dos seus propósitos. Não. Você está aqui para realizar a missão que Deus tem para você. Você tem uma tarefa do próprio Deus para a sua vida. Você tem uma razão para viver. Sua vida é mais importante do que você possa imaginar. A sua missão, a missão que Deus tem para você é mais importante do que você pode imaginar. Perdão. Eu, quando tinha a sua idade, Nova Teens, presta atenção para uma coisa bem importante. Eu achava que eu ia ser jogador de futebol, eu achava que eu ia ser médico. E são coisas nobres, são coisas importantes, que se fizer parte da missão que Deus tinha para a minha vida, não teria problema. Mas um dia Deus deixou claro para mim que minha missão era cuidar de adolescentes. E eu entendi que essa era a coisa mais importante na minha vida. Hoje não existe uma missão mais importante para mim do que cuidar, instruir, orientar, ensinar, fazer os adolescentes a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Foi essa missão que Deus deu para mim. Eu não sei qual vai ser a sua missão, mas pode ter certeza que Deus tem uma missão muito importante para você. A Bíblia diz que nós não estamos aqui para viver para nós mesmos,
Nós estamos aqui para viver para Deus. Marcos 8:35 diz bem assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, esse sim a salvará. O certo, o importante e talvez o assustador é que um dia nós estaremos diante de Deus para prestar contas de nossas vidas. E Ele vai perguntar, olha, você concluiu a missão que eu te dei lá na terra? Você fez aquilo pelo qual você nasceu? Você concluiu aquilo que tinha de mais importante? Atos 20:24, o apóstolo Paulo fala um versículo muito bacana. Ele diz bem assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou, de testemunhar do evangelho, da graça de Deus. Paulo é alguém que levou a sério a sua missão. Só para você ter ideia, você está aí assistindo esse culto online, eu estou aqui no estúdio gravando esse culto, sabe por quê? Porque um dia a graça do Senhor Jesus Cristo nos alcançou. E sabe por que essa graça, o evangelho, o amor de Cristo nos alcançou? Porque um cara chamado Paulo, que tinha uma missão muito específica de levar o evangelho até os confins da terra, até os gentios, a Bíblia diz que ele aceitou a missão dele. Ele levou o evangelho para mais longe do que qualquer outra pessoa poderia levar. Levou o evangelho até a Europa, daquele mundo antigo. E da Europa se espalhou no mundo. Nós somos fruto da fidelidade de uma pessoa que entendeu a sua missão. Qual é a sua missão? Talvez sua missão seja ser um advogado que vá ajudar os injustiçados. Talvez você vai ser um professor, uma professora de criança. Talvez você vai ser um líder futuramente de adolescente, um pastor. Talvez a sua missão seja falar do amor de Cristo para os seus amigos, para os seus familiares. Eu não sei, mas você tem uma missão muito importante. Talvez você vai conseguir ganhar alguns amigos seus para Cristo. Talvez a sua missão seja ser um aluno na sua escola fiel ao Senhor, que vai manter convicções. Eu não sei, mas Deus tem uma missão muito especial para a sua vida. Então, Sansão ele nasceu com uma missão. E nós também temos uma missão. E essa missão é mais importante do que qualquer coisa. Então, o Sansão, ele começa a crescer e, infelizmente, começa a tomar algumas decisões erradas. Juízes, capítulo 14, de 1-3, diz bem assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir até os filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse: consiga para mim, é ela que me agrada. Em Juízes, capítulo 14, versículo 5, a Bíblia diz bem assim: Sansão foi a Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção deles. A segunda lição que nós queremos aprender com a vida de Sansão, adolescente, anote aí porque essa lição é muito importante para a sua vida. Evite a zona de perigo. Sansão, de acordo com a Bíblia, ele desceu a um lugar dominado pelo inimigo, um lugar de risco físico e espiritual para a vida dele. Ele se colocou numa situação onde ele poderia desobedecer a Deus facilmente e quebrar um dos seus votos. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que ele se aproximou das vinhas de Tímina. Onde tem vinha, tem videira. E onde tem videira tem o quê? Uvas. E um dos votos, lembra do nazireu, era ele não poder comer nada, nem se aproximar de uva, porque poderia ser um perigo para ele. Ele desceu até um lugar perigoso. Nova Teens, zona de perigo é aquele local onde você vai ser mais sujeito a pecar contra Deus. É um local onde vai ser mais difícil de você manter sua fidelidade ao Senhor. É o local onde você vai ser duramente tentado para fazer coisas erradas. Infelizmente, às vezes nós pecamos. Sabe por que nós pecamos? Porque nós nos colocamos sob a influência do mal. Nós ficamos muito próximos ali do inimigo, daquele lugar que é um perigo para a nossa vida espiritual. Nós estamos muito próximos e ali, infelizmente, somos enganados e pecamos contra Deus. Você não pode andar por lugares perigosos sem se prejudicar. Você não pode andar com pessoas erradas sem praticar coisas erradas. Tem muito adolescente que diz: pastor,
Eu não sei por que eu caí, pastor. Você sabe sim. Sabe por que você caiu? Porque você se aproximou muito do território do inimigo. Você não se manteve afastado, você não fugiu. Talvez essa aqui seja a resposta para aqueles adolescentes que perguntam assim, pastor, eu posso ir para aquela festa? Eu posso ir para aquele show? Tem muito adolescente que faz essa pergunta para mim. Deixa eu falar uma coisa bem importante. Lá naquela festa, lá naquele show, você vai ouvir músicas que fazem apologia a sexo? Lá naquela festa, lá naquele show, as pessoas vão estar te oferecendo entorpecentes? Lá naquela festa, lá naquele show, as pessoas estão indo para lá para pegarem umas às outras? Por que você vai para um local onde vai ser um perigo para a sua vida espiritual? Por que você vai para um local onde você vai estar sujeito às investidas do nosso arqui-inimigo chamado diabo? Então, tome cuidado. O Lex Luthor, quando ele quis destruir o super-homem, ele levou o super-homem para um lugar onde tinha muita criptonita. Porque ele sabia que a criptonita era uma fraqueza do super-homem. De acordo com a Bíblia, nós devemos se manter afastados de qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer coisa que possa nos atrapalhar na nossa caminhada com Cristo. Olha algo interessante sobre Sansão. Ele, como muito jovem, Sansão, ele cresceu no lar religioso, ele aprendeu a andar com Deus desde a sua infância, ele sabia o que era certo, o que era errado, ele tinha uma herança espiritual que foi passada pelos seus pais, mas ao invés de seguir os conselhos do Senhor e honrar sua fé, ele queria seguir sua própria vida. Ele se achava muito preso, ele queria experimentar algo a mais. Essa vida de igreja era uma coisa sem graça para Sansão, era uma coisa muito chata. Por que eu tinha que obedecer tantas regras? Por que eu não posso tocar em cadáver? Por que eu não posso comer nada que veio da uva? Por que eu não posso beber nenhuma bebida fermentada? Por que eu não posso fazer o que as pessoas estão me pedindo? Por que eu não posso me divertir com a minha vida? Ele só queria um pouco de festa, de mulheres, e essa foi uma péssima escolha que Sansão fez. Sansão se retirou do abrigo protetor de Deus para seguir um caminho tortuoso. Sansão desceu a um lugar dominado pelo inimigo, e todas as vezes que ele ia para esses lugares, ele enfrentava uma situação de quase morte. Você não pode brincar com o pecado sem se prejudicar. É interessante que Sansão, seus pais ainda alertaram ele. Sansão, não há uma mulher dentre os seus parentes, dentre o seu povo. Você tem que ir até os filisteus para conseguir uma mulher. Infelizmente ele ignorou, ele estava tão dominado que ele ignorou. Adolescente, se você brinca com fogo, você vai se queimar. Eu, quando era um pouco mais novo, na minha adolescência, a gente tinha um costume de comemorar alguns feriados católicos, e nós tínhamos uma brincadeira nesses feriados, geralmente no mês de julho, de fazer uma grande fogueira lá na rua. Cara, era uma coisa espetacular. Se tem uma coisa que eu gostava quando eu era adolescente, era de fogo. Rapaz, eu gostava de derramar álcool na pia da mamãe, tocar fogo, eu gostava de brincar com isqueiro. E a gente fez aquela fogueira medonha, e nós tínhamos uma brincadeira muito especial com aquela fogueira. Era pular por cima da fogueira. A gente botava uma calça mais velha possível, botava aquela camisa toda destruída praticamente, e passava a noite pulando por cima da fogueira. Só que de vez em quando, algum adolescente errava o cálculo. E ao invés de ele pular por cima da fogueira, ele entrava dentro da fogueira. E saía de lá chamuscado, com seus cabelos, sua pele queimada. E é isso que acontece quando nós brincamos com o pecado. Não tem como se aproximar do pecado, da minha zona de tentação, e sair ileso. Pode ter certeza que isso vai me prejudicar. E Deus fala muito na sua palavra sobre essa questão de você fugir, de você se manter longe. Olha só, eu vou falar uma sequência de versículos aí para você que tem a palavra fuja. 1 Coríntios 6,18. Fuja da imoralidade sexual. O que a Bíblia diz sobre imoralidade sexual? Fuja. 1 Coríntios 10,14. Fuja da idolatria. Salmos 1:1. Fuja das péssimas amizades, das péssimas influências. 2 Timóteo 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude. Você sabe por que Adão e Eva comeram do fruto proibido? Porque se aproximaram da árvore que Deus tinha dito para eles não comerem do fruto. Sabe por que o lobo mau quase mata o Chapeuzinho Vermelho? Ele sabia onde era a casa da vovó, esperou o Chapeuzinho Vermelho lá na casa da vovó. Efésios 4:27 diz bem assim: não dei lugar
ao diabo. Nunca pense que você é mais forte do que o diabo. Sansão se achava muito forte, se aproximou de um lugar perigoso e a Bíblia diz que ele enfrentou situações de risco. Quando você entra na sua zona de tentação, pode ter certeza que o nosso arqui-inimigo, Satanás, vai estar te esperando lá. Juízes 14, 5 diz bem assim: Sansão foi para Tímida com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas, de repente um leão forte veio rugir na direção dele. Toda vez que você andar próximo do pecado, pode ter certeza que Satanás vai estar te esperando lá. 1 Pedro 5,8 diz bem assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Isso vale para qualquer área da sua vida. A Bíblia tem uma passagem muito extraordinária sobre José. A Bíblia diz que José conseguiu vencer a tentação sexual fugindo da mulher de Potifar. Mas olha o que diz esse versículo aí. Gênesis 39:10 diz bem assim: assim, embora ela insistisse com José dia por dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. José teve uma estratégia para vencer a tentação sexual: ficar longe. 1 Pedro 3,11, a Bíblia diz: afastem-se do mal. Agora vamos para exemplo na prática. Adolescente, não acesse sites que você sabe que vão te levar à pornografia. Não ande com pessoas que vão instigar você a fazer coisas erradas. Qual é a sua zona de tentação? É um local? É uma pessoa? É o seu quarto? É certos horários? Sua zona de tentação é um relacionamento? Existe um ditado que diz bem assim, ó: se você dormir com os cães, você vai acordar cheio de pulgas. É isso que acontece quando você entra num lugar de perigo. É um relacionamento, sua zona de tentação? É um site? É uma série? O que está te instigando a pecar contra Deus? É uma pessoa? Você deve saber qual é a sua fraqueza e, de acordo com a Bíblia, olha só, você deve se manter afastado dela. Quais são os lugares e pessoas que você tem que evitar? Do que você precisa se livrar hoje? O que tem destruído a sua vida? O que tem te levado ao pecado? Quais são os escapes, adolescente, que Deus tem te dado e você, infelizmente, tem ignorado? Tome cuidado. Não pense que você é mais forte de Sansão. Se você anda em lugares perigosos, mais cedo ou mais tarde você pode cair. E terceira e última lição sobre a vida de Sansão é o seguinte: cuidado com os pequenos deslizes. Cuidado com as pequenas concessões. Cuidado para você não estar, de uma certa forma, tolerando certos pecados na sua vida. O que é uma concessão? É uma permissão, é quando você começa a tolerar as coisas na sua vida, pequenos deslizes. Tem gente que diz bem assim: isso vai ser um pecadinho, não tem problema. Tem gente que diz bem assim: cara, é só uma pequena concessão, isso não vai ter problema. É só uma mentirinha, isso não tem problema. É só uma olhadinha, isso não tem problema. Agora olha que coisa interessante. Juízes 14, de 6 a 9, diz bem assim: o Espírito apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que fizeram. Olha só, ele começou a jogar um joguinho aqui, ele começou a esconder as coisas. Ele começou a, infelizmente, enganar, manipular. Versículo 7 diz bem assim: então foi conversar com a mulher de quem gostava. No versículo 8 diz bem assim: algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e também repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou de onde tinha tirado o mel, que ele tinha tirado do cadáver do leão, de acordo com a Bíblia. Adolescente, presta atenção. Sansão, ele começa a negociar os seus valores, ele começa a abrir pequenas concessões, ele começa a quebrar os seus votos de Nazireu. Lembra qual era um dos votos de Nazireu? Não podia se aproximar de cadáver, e ele se aproximou de um cadáver de leão. Ele começa a quebrar os seus compromissos, ele diz bem assim: cara, isso não vai ter problema não, eu posso fazer, eu posso cometer esse deslize, isso não representa perigo para mim, desde que eu não cometa um pecadão. Olha só, Deus, ele não vê o pecado como grande ou pequeno. Pecado é pecado. Todo pecado traz separação de Deus. Todo pecado gera morte. Deus, ele se preocupa com aquilo que nós chamamos de pequenos pecados.
Pequenos deslizes, de acordo com a Bíblia, podem nos levar a grandes quedas. Tiago 1, 14 a 15 diz bem assim: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. O pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Quais foram os erros de Sansão? Primeiro, ele se interessou por uma mulher do povo inimigo, que Deus já tinha dito claramente: não case com essas mulheres. Qual outro erro de Sansão? Ele desconsiderou o conselho dos seus pais. Quebrou mais um compromisso. Ele se aproximou de um cadáver de um leão, quebrando mais um compromisso. Fez amizades erradas, quebrou mais um mandamento, mais um compromisso. Talvez você diga bem assim: qual era o problema de ele ter comido um pouco de mel? Para satisfazer esse desejo de comer um pouco de mel, ele se aproximou do cadáver. Ele quebrou uma das restrições que era dado aos nazireus. Então ele pecou contra Deus. Deus tinha dado as regras do jogo para Sansão. Infelizmente, ele quebrou essas regras. Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, mas infelizmente ele decidiu caminhar para longe de Deus. Talvez você pergunte a mesma coisa, adolescente. Talvez você diga assim: pastor, qual é o problema, pastor? É só uma festinha. Pastor, foi só uma furada de fila. Qual é o problema? Foi só uma inveja. Foi só um pequeno ato de ira. Pastor, foi só uma cena de sexo. Será que isso vai ter problema? Pastor, foi só uma mentira, uma mentirinha. Qual vai ser o problema de contar uma mentirinha? Pastor, foi só um beijinho. Pastor, qual é o erro de cometer esse pecado tão insignificante? Pequenos pecados podem abrir porta para pecados grandes. Olha o que a Bíblia fala sobre Caim. Caim, a Bíblia diz que ele sentiu uma pequena inveja de seu irmão chamado Abel. Aquela inveja foi aumentando, se transformou numa ira fora de controle e até o ponto de ele assassinar o seu irmão Abel. Aquilo que começou com uma inveja terminou com um assassinato. São pequenos deslizes que vão nos levando longe da vontade de Deus. Um grande professor de Bíblia uma vez disse bem assim: as influências mais fatais são aquelas mais sutis. Há um tempo atrás, eu peguei uma pedrada no para-brisa do meu carro. Uma pedra bem pequenininha. Eu andando, tinha um caminhão na minha frente, soltou uma pedrinha desse caminhão e deu no para-brisa do meu carro. Aí fez só um trincadinho assim, eu disse: isso aqui, fichinha, não tem problema não, vou jogar uma cola aqui e não vai acontecer nada demais. E não tratei o problema. E adivinha, eu continuei andando com aquele carro e o trincado aumentou, até que corrompeu todo o meu para-brisa. Se eu tivesse tomado uma ação necessária naquele momento, eu teria salvado o para-brisa do meu carro. Mas como eu ignorei, adivinha? Aquele pequeno trincado cresceu até o ponto de, infelizmente, comprometer todo o meu para-brisa. Pequenos pecados, adolescentes, são que nem pequenos ladrões. Ele abre as portas para os grandes. São esses pequenos deslizes que Sansão cometeu, que infelizmente levou-lhe uma direção a um poço de lama e uma vida infeliz. É comum você ter sérios problemas quando você ignora aquelas pequenas concessões que às vezes nós cometemos diante de Deus. Será que você está tolerando alguma coisa na sua vida? Será que você está dizendo bem assim: cara, esse pecado aqui não tem nada a ver não. Isso aqui eu posso fazer. Será que você está abrindo alguma concessão? Há alguns anos atrás, eu fui comprar um produto numa padaria e a moça me deu 50 centavos a mais de troco. E eu voltei quando estava bem longe. Aí quando eu fui contar o dinheiro, eu falei: cara, ela me deu 50 centavos a mais. Aí eu pensei assim: cara, eu vou ficar com esse dinheiro. Mas ao mesmo tempo eu disse: não. É assim que começa a questão de desonestidade na nossa vida. Eu voltei até aquela padaria, andei um pedação e disse: olha, moço, está aqui, ó, você me deu 50 centavos a mais. Porque eu não queria me acostumar, em ser desonesto diante de Deus. E a maioria dos nossos pecados, eles poderiam ter sido evitados, eles podem ser evitados quando a gente combate aquela primeira tentação, aquele primeiro pensamento. Grandes ladrões de bancos, eles não começam roubando banco, eles começam roubando aquela moedinha da sua mãe. Drogados, eles não começam
viciados nas drogas, eles vão dando aquela tragadinha. Pessoas que têm problema com o álcool, eles começam dando aqueles pequenos goles. E no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida com Deus, não é diferente. Não tolere pequenos pecados. Diga não. Diga, cara, esse pecado ele vai me afetar, ele vai me influenciar. Não haja como Sansão. Então, essas foram as lições que nós queríamos que você aprendesse hoje. Eu espero que você fixe isso na sua cabeça. Lembrando, você é um nazireu de Deus, não esqueça disso, você nasceu com uma missão específica, Deus colocou você com uma missão muito específica aqui nesse mundo. Segunda lição, evite a zona de perigo, se afaste daqueles lugares, pessoas ou coisas que podem te levar para uma vida distante de Deus. E a terceira lição, tome cuidado com os pequenos deslizes, com os pequenos pecados. Diga não, para que depois isso não se torne um problema muito grande na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela vida de Sansão, obrigado por nos ensinar tanto. Senhor, que possamos colocar em prática essa palavra, que essa palavra venha transformar as nossas vidas, que possamos agir de acordo com as verdades que fomos ensinados hoje aqui. Em nome de Cristo Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, adolescente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!